Olá, malta! Bora pro vídeo? Graças, Senhor, te dou graças pela vida que há no mundo. Graças, Senhor, pela chuva, pelo frio e o calor, pelo sol e as estrelas, pela terra e pelo mar, pela música que canta o teu amor. Obrigado, tu, ó meu Senhor. Foi bonito isso? Hoje a gente está aqui para começar o nosso processo de catequese familiar. E a gente tem uma pergunta para fazer para o Domingos. E qual é essa pergunta? Você acha que é possível a gente viver a catequese familiar sem o apoio da formação religiosa? Na verdade, não. E porquê? A Fernanda vai nos dizer. Eu acredito que seja porque se a gente vai falar de alguém ou de algo, a gente precisa conhecer bem esse alguém e esse algo. E por que eu usei a palavra formação religiosa e não formação religiosa católica? Porque, independente de qual religião a sua família tem, dentro da tua casa é importante que você viva sim a catequese familiar. Para que você consiga caminhar junto com seu esposo, com seus filhos, junto com as pessoas que entram na tua casa, uma realidade coletiva, uma realidade de diálogo, mas principalmente uma realidade de valores bem centrados naquilo que vocês, casal, esposo e esposa, decidiram para os seus filhos e também aquilo que os seus filhos também acabaram decidindo. Por quê? Porque viram em vocês uma chaga de fé, porque viram em vocês um apoio verdadeiro, independente de qual religião vocês têm. Catecismo. E o que é o catecismo, né? A gente tem, na nossa igreja católica, a gente tem o apoio do catecismo da igreja. Eu tenho esse livro pequenininho, que é o compêndio, vou levar até vocês. O compêndio da igreja, ele me ajuda principalmente quando a dona Tainá vem com aquelas perguntas cabeludas que, nossa, agora que ela tá na fase boa, gente, 15 anos, todo mundo pensa que é com 6 anos, com 4, mas é com 15 anos que, principalmente para nós, que temos uma caminhada assim, mais puxada, principalmente pro lado da como é que eu posso dizer? A nossa igreja não é que é uma igreja fechada, mas se a gente escolheu essa igreja, essa escolha também nos dá algumas escolhas, não é, amor? E essas escolhas batem direto com algumas coisas que hoje em dia a Tainá vive muito forte, principalmente na escola, né? Por exemplo. Por exemplo, aquela questão de que as pessoas falam: ah, será que vai começar a ver aquelas aulas sobre gênero e tal? Já existe, tipo, a gente, não é que já existe uma aula específica para isso que o professor senta, agora eu vou falar o que é linguagem de gênero. Não, mas tipo, nas pequenas coisinhas, vai lançando um pouquinho de cada vez, sabe? Se fosse uma aula inteira só para isso, a gente não teria tantas perguntas e conseguiria filtrar o que daquilo eu posso trazer pra minha realidade. Só que como vai de pouquinho em pouquinho, às vezes eu chego pra minha mãe: ô mãe, isso que a minha professora falou, tá certo, isso aqui. Aí ela: peraí, filho, que eu tenho que estudar, calma, um pouquinho. Nem tudo. É verdade, às vezes eu não consigo responder todas as perguntas que ela me faz, eu preciso mesmo estudar, preciso parar, às vezes preciso perguntar pro Domingos, porque ele tem, assim, nessa área uma capacitação muito mais forte do que eu. Então ele dentro de casa acaba virando um apoio muito importante. Apesar de às vezes não parecer, mas a gente toda hora tá ali alfinetando. Amor, como que a gente faz isso? Como que a gente faz aquilo? E a Tainá também vem com umas perguntas, porque aqui em Portugal eles têm aula de MRC na escola.
E a aula de educação religiosa não é só, de ensino religioso, não é só ensino católico. A gente escolheu o ensino católico, mas quem tiver capacitado, né, e tiver lá a faculdade de MRC, pode dar aula. Quer dizer, nessa parte você pode responder, né? Porque você... Sim, na verdade, o Estado português e o Ministério da Educação consideram que a educação deve ser integral e por isso deve abranger todos os aspectos e inclusivamente a formação religiosa, a formação moral deve ser parte integrante e constitutiva da formação de crianças, adolescentes e jovens. E por isso faculta às confissões religiosas que dentro das escolas públicas seja lecionada a educação moral e religiosa dessa confissão. Em Portugal, a expressão principal é a expressão católica, embora haja também bastantes igrejas protestantes ou evangélicas e em algumas comunidades, conforme a expressividade das comunidades, há realmente as duas propostas. A proposta da educação moral e religiosa católica e a proposta da educação moral e religiosa evangélica ou protestante. De qualquer maneira, são formações religiosas cristãs. Não é muito comum, porque não estão organizados, ver-se os movimentos hinduístas, budistas, judaicos ou até islamitas promoverem essa educação formal a partir de um conteúdo, a partir de conceitos a lecionar numa escola pública portuguesa. Por isso é que só a educação cristã é que está formalmente instituída e por isso largamente divulgada e embora seja de opção facultativa, ninguém se sente obrigado a participar nessa disciplina, ela é muito concorrida e normalmente até alunos que não são de índole católica nem protestante, ao verem a dinâmica que acontece nessa aula, acabam por optar e escolher ter essa disciplina. Sim. E a gente aqui também percebeu que a Tainá gostou muito dessa aula, principalmente porque traz presente a realidade dessas outras religiosidades, não é? Ela acabou aprendendo um pouco mais sobre o islamismo, né? Sim, aqui eles falam nessa aula sobre alguns pontos e puxa mais pro lado do por que você escolheu, por que a sua família, na verdade, escolheu te ensinar essa religião e não as outras. Mostra as diferenças entre uma e outra. Não falando, a nossa é melhor. Mas não, por que será que seus pais escolheram essa religião para te ensinar desde o berço? Qual que é a diferença? O que será que seus pais não se identificaram com a outra religião? Ou então, o que você, quando for mais velho, algum dia poderá se identificar com essa religião? Não é uma coisa muito de você vai ser católico, para sempre católico, e nós só vamos falar sobre Jesus, Maria e José. Não, entra outras religiões lá no meio, mas para contar qual é a diferença entre a nossa e essas. O que a Tainá está a dizer faz todo sentido e é realmente assim. Não se trata de catequese nas escolas, aliás, a própria linguagem tem de ser diferente, não se trata de uma missão, não se trata de um proselitismo, não se trata de uma catequese, mas sim de uma formação e também informação. E por isso os assuntos no âmbito religioso abrangem todas as religiões e fala-se dos conceitos principais, da origem, da localização, da expressão pelo mundo de cada uma dessas religiões, mas também temas e assuntos como a paz, a justiça, a guerra, a sexualidade, os afetos, a ecologia e os valores são temas que importa ver sobre o prisma social, mas também sob o prisma religioso. Sim. Dentro da nossa casa, nós escolhemos fazer algumas orações em alguns momentos específicos e, assim, principalmente o nosso ponto maior, o nosso ponto alto é a oração da noite. Inclusive o nosso pequeno já está dormindo, porque aqui já passa das 10 da noite, mas ele adora já e fica esperando o papai ajudar ele a fazer o sinal da cruz, né, na fronte. Porque
Porque a gente faz primeiro e depois ele fica esperando, né? Alguém pegar na mãozinha dele para fazer e sempre é o papai. Mas indo para esse lado, assim, aqui no canal a gente vai tratar a importância de cada um desses momentos em família. Por que é importante a gente promover esses momentos dentro de casa? Por que a gente tem que estar conversando com a criança, mas também vivendo com a criança? Porque a gente pode conversar com a criança, por exemplo, sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração bíblica que ela está ali. Mas se a gente não vive isso com a criança, dificilmente ela interioriza, dificilmente ela leva para fora nos seus atos, né? E aqui a nossa proposta é essa, que não só a gente abra a boca e fale uma oração, mas que a gente consiga verdadeiramente respirá-la, que a gente consiga vivê-la. Com isso, a gente acaba trazendo para os nossos filhos a vida de alguns santos. Hoje eu trouxe a história de Dom Bosco, não vou contar para vocês, vai ficar para um próximo vídeo, mas é só para que vocês entendam que a gente realmente pega isso, né, Tainá? Sim. Para ler. O último livro que você leu foi de qual santinho? Foi pra escola, não foi? Foi sobre Chiara Bucci. Ela é uma beata ainda, não foi considerada santa, mas muito provavelmente vai conseguir todos os fatos que estão sendo estudados sejam averiguados e comprovados e que sejam reais. E ela é se ela for canonizada, será a primeira santa de calça jeans. Porque foi qual... Papa que falou. Eu vou deixar você triste. Eu vou deixar você triste, eu vou deixar você triste, eu vou deixar ela triste. Infelizmente, essa frase foi atribuída ao nosso Papa, mas nós não temos registro que Papa João Paulo II realmente tenha dito isso. Assim, a gente procura nas bibliotecas do Vaticano, procura na internet, e isso não é, assim, é vinculado a ele, mas não é uma frase que comprovadamente foi dita por ele. Na verdade, é muito mais fácil não ter sido dita por ele. Porém, é uma frase que tem muito a ver com a jovialidade com que ele tratava, né, os assuntos, a forma como ele trouxe os jovens para perto da igreja naquele período histórico, né? Sim. Ele que inventou a jornada da juventude, tudo, e ela tem uma paixão pelo João Paulo II. Eu sabia que ela ia acabar trazendo ele para esse vídeo, não é? Sim. Outra coisa também que a gente costuma vivenciar muito aqui a nossa família, né? Nós temos a vivência do catecismo, eu já disse, que é para que a gente possa tá realmente respondendo as coisas de acordo com a nossa igreja, porque nem tudo eu sei, nem tudo eu consigo viver. Eu não disse para vocês, mas a minha religião de nascença não é a religião católica, então eu tive e tenho que estudar muito para não acabar saindo do foco, né? E uma outra vivência que a gente tem é a vivência do movimento dos focolares, e esse livrinho de meditações, daqui a pouco o Domingos vai ler para vocês um poema que está aqui. Na verdade não é um poema, é uma meditação mesmo, é uma palavra que ela deu em alguma das conversas dela com o pessoal lá do movimento dos focolares, e está tudo registrado, tem algumas meditações dela registradas aqui, e ele vai ler pra gente. Mas assim, a Chiara Lubick, não é a Chiara Lute. Chiara Lute era do movimento dos focolares, mas ela era uma menina. Era a Chiara Badano, e a Chiara Lubick pediu para que colocasse mais essa nomenclatura no nome dela, que é Luz. Que é Luz. Né? E a Chiara Lubick, que é a fundadora desse outro movimento, ela tem assim umas coisas que nós vivemos muito dentro da nossa casa, principalmente a questão do servir por amor. Sim. E servir por amor às vezes dói. Por exemplo, tá tarde e a gente abdicou um pouco desse sono, não só por nós aqui, mas por você também que tá vendo, que a gente, já que assumiu um compromisso, a gente não pode ficar de mimimi, hoje eu tô cansado, vamos deixar para depois, porque vai deixando sempre para depois, acaba não se realizando nada. E também uma das coisas muito fortes da vida da Chiara, que vem direto na nossa vida, é a questão do Jesus abandonado, que às vezes as pessoas deixam de fora da sua vida.
As pessoas não querem enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento. E no lar, isso é constante. Nós temos muitas dores no lar. Muitas pessoas, por exemplo, não passaram dessa quarentena porque não conseguiram abdicar de alguns orgulhos, de algumas felicidades, como diz o Padre Paulo Ricardo, né? Foram buscar o seu prazer em outras coisas que não vão fazer nada por eles. Na verdade, só está roubando o direito deles continuarem vivendo juntos. Para hoje, tem mais algum recado? Vocês inscrevam-se. Compartilhem. E curtam bastante. Se tiver alguma coisa pra falar de negativo, nós também aceitamos e melhoramos pra próxima. Então, beijinho e tchau! Tchau! O atrativo dos tempos modernos. Eis o grande atrativo dos tempos modernos: penetrar na mais alta contemplação e permanecer misturado com todos, lado a lado com os outros. Queria dizer mais: perder-se na multidão para a impregnar do divino, como um pedaço de pão se embebe no vinho. Queria dizer mais: tornados participantes dos desígnios de Deus sobre a humanidade, desenhar sobre a multidão rendilhados de luz e, ao mesmo tempo, partilhar com o próximo a injúria, a fome, os ultrajes, as alegrias breves. Porque o atrativo do nosso tempo, como de todos os tempos, é o que de mais humano e mais divino se possa pensar: Jesus e Maria, o Verbo de Deus, filho de um carpinteiro, a sede da sabedoria, dona de casa.